Salve, salve nação! Saudações! Excelente feriado pra você, cara. Pra mim também, né? Tá muito bom aqui, galera. Tá topíssimo. Temos aqui esse corte do programa Resenha da Rodada. Adivinha de quem eles falaram? Adivinha? Do Malvadão, cara, do nosso Mengão que tá voando. É isso aí. Temos ali bons comentaristas e vamos acompanhar aqui agora essa resenha. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Quero pedir o seu like, se inscreva no canal se você é rubro-negro e ative o sininho. Vamos acompanhar aqui agora esse programa comandado pelo Plihal. Simbora. Binho, as suas impressões. Ontem o Flamengo conseguiu a 5ª vitória, realmente embalou o negócio mesmo. 5? Já fez 1-0 de cara, acabou fazendo um gol a cada tempo sobre o Bahia, vitória por 2-0, se fixando ali, se firmando na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Campeonato polarizado mais uma vez entre Palmeiras, líder por enquanto, e Flamengo. Por enquanto. Por enquanto, nenhuma provocação, tá, palmeirense? Por Líder enquanto. com muita justiça. O Palmeiras venceu 9 dos 12 jogos até agora no campeonato, mas o Flamengo a gente sabe que quando embala, Binho, é realmente um time muito difícil de ser batido. É verdade, Plihal. Boa noite, meus amigos. Ô, Boa Plihal, noite. acho que são Boa alguns tarde. pontos, assim, para se falar de Flamengo, né? Vendo de perto, assim, a gente consegue enxergar coisas que de longe você não consegue enxergar. Primeiro ponto, eu acho que o crescimento do Paquetá, assim, é absurdo. Eu fico muito feliz de ver o Paquetá nessa volta pro futebol brasileiro, que a gente sabe que lá na Europa já não estava tão feliz, né? E agora reencontrando o bom futebol, até por causa de uma emergência, né? Por causa da lesão do Jorginho e do Pulgar. Eu acho que o grande mérito do Leonardo Jardim foi ter recuperado jogadores importantes. Samuel Lino voltou a jogar muito bem, de repente aquilo que ele não tinha jogado ainda no Flamengo, né? Ele mudou em várias posições. Pedro, né? O próprio Pedro. Ele muda em algumas posições, né? Mas o meio-campo, essa estrutura de meio-campo, né? Tanto com Everton, Paquetá e Arrascaeta, mexe muito pouco. Eu acho que essa estrutura é legal para o time ter essa sequência de vitórias, né? Então é um time que tem muita peça, muita variação de jogo. Com o Felipe era um time dominante praticamente o jogo inteiro. Com o Leonardo Jardim você já vê outras variações, né? A equipe joga no campo ofensivo, às vezes baixa a linha para depois conseguir explorar, o Jean Lucas conseguir explorar o contra-ataque. E o principal ponto, né, na minha opinião, é a volta do Arrascaeta, né? Nós cobrávamos o Arrascaeta do ano passado, que é difícil manter o nível de atuação que ele teve realmente o ano passado, um começo de ano com oscilações, e nos 2 últimos jogos ele coloca a partida debaixo do braço, né? Então, eu acho que é o Flamengo muito forte, que realmente se reencontrou, com vitórias tudo se torna mais fácil, né? Mas eu vi uma junção ali bem bacana de torcida. Nesse modo automático é muito difícil de segurar. A gente tem no Resenha ESPN, né, Capita, a perspectiva do campo. Sim. Você teve no jogo da quinta-feira a perspectiva do campo, né? Depois de muito tempo, você viu um jogo ali do nível do campo. Experiência legal? Experiência, Plihal. A gente fez a live atrás de um dos gols, né? E depois eu decidi, assim, perguntei se era possível, o pessoal me autorizou a ficar ali. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Em cima do que o Fabinho falou, né? Porque a gente voltou a sentir um pouco novamente o que os jogadores sentem no gramado, né? Porque a gente tem essa sensibilidade já, né? Mas quando você está mais próximo, você percebe as movimentações, a maneira como o torcedor também se conecta. Então é isso, foi uma experiência muito bacana para mim. Foi a primeira vez que eu vi o jogo dessa posição, né? De dentro do campo, muito próximo. E, enfim, algo que eu vou guardar com o maior te carinho. Impressionou no Flamengo? Do Leonardo Jardim. É um time que tem uma identidade de jogo já, né? Que tem uma intensidade diferente do que tinha com o Felipe Luiz. Como o Fabinho falou, que tem movimentações diferentes, né, com relação a momentos do jogo. Na minha visão, é um time que começa o jogo marcando muito sob pressão, buscando o primeiro gol. E depois que isso acontece, se o adversário permite, acho que vale a análise com relação ao Bahia, né? Se o adversário permite, o Flamengo abaixa um pouco mais as linhas e tenta jogar um pouco mais em velocidade. E aí, trazendo para o jogo do Bahia, Plihal, o Flamengo faz o gol aos 15, 16 minutos, né? E o Bahia, mesmo assim, manteve, pelo menos no primeiro tempo, manteve as
as linhas mais baixas. Então o Flamengo tinha o resultado, conseguiu abaixar um pouco a rotação e mesmo assim ter o controle. No segundo tempo, contra o Bahia, logicamente o Bahia teve que sair um pouco mais. E aí o Flamengo voltou a repetir essas movimentações, de abaixar um pouco mais a linha, dar a bola para o adversário. Por exemplo, no segundo tempo, o Bahia teve mais posse de bola do que o Flamengo. Só que o Flamengo teve várias chances de contra-ataque. Então essa é uma identidade do Leonardo Jardim. É um time que marca sob pressão, que entende esse momento do jogo, a importância que tem isso, principalmente para o torcedor do Flamengo, mas também que a hora que abaixa a linha, que traz o adversário para o seu campo, algo que a gente dificilmente via acontecer, o Flamengo sempre mantinha essa pressão, essa rotação um pouco mais de domínio do meio campo para frente, e agora é uma outra forma de jogar, ela está sendo bem aceita pelo torcedor, porque as movimentações são mais rápidas, né? São mais intensas, até de contra-ataque, é isso. É um time que vem vencendo muito, que vem convencendo, trazendo uma segurança para o torcedor, porque é um time que continua criando bastante, que está tendo poucos problemas defensivos, né? Sofre menos gols, por exemplo, do que sofria no comando do Felipe Luiz. E é isso, é um time muito forte, tecnicamente tem ótimas peças e concordo muito com o Fabinho, né? O Arrascaeta, nesses últimos jogos, tem tomado conta do jogo, tem se aproximado da área, tem feito gol. A gente viu nos 2 jogos ele finalizando de cabeça na trave, enfim. Então é um cara que está participando mais. Acordou. Está melhor fisicamente também. Ô, Capita, óbvio que o torcedor entende tudo isso, até porque tá dando resultado e vem ganhando jogos. Mas teve um momento no jogo de quinta-feira contra o Independente de Medellín, até porque o Bahia é muito mais time que o Independente de Medellín, então vai fazer com que o Flamengo, uma hora ou outra, vai atrás, né? O Bahia é protagonista na maioria dos seus jogos e mesmo contra o Flamengo, uma hora ou outra vai ter a posse de bola. Mas teve um período no jogo de quinta-feira da Libertadores, parece que a gente falou, o Independente Medellín deu uma melhorada no jogo, mas não foi. O Flamengo deixou a bola com o Independente de Medellín. Exatamente. Então parece que mesmo o Flamengo sem a bola, ele não perde o controle do jogo. Então ele falou, agora você vai ter a bola, a gente vai recuar e mesmo assim eu vou saber explorar o contra-ataque. Então você vê que é uma equipe muito bem treinada. Mas às vezes o jogo não fica demasiadamente franco. Então, esse é o perigo de você pegar, de repente, uma equipe e dar a bola e o cara gostar do jogo, a equipe criar situações de gol. Ontem ali no miolinho do segundo tempo, na metade do segundo tempo, o Bahia começou a botar as manguinhas de fora. É uma estratégia arriscada, mas se a gente fizer esse recorte dos últimos jogos, tem dado muito certo, né? Óbvio que uma hora ou outra... Mas você já vê também, o adversário vai criar. Você já vê também um Pedro diferente, né? Faz o gol contra o Fluminense numa jogada única. Mas os dois naquele... Quero perguntar pra você, tá gostando do vídeo, cara? Comente aqui. Se tiver gostando, deixa o like. Se você é rubro-negro, inscreva-se no canal para não perder esses cortes que eu trago aqui da imprensa. Hoje vou trazer mais cortes aqui para vocês, tá bom? Então, era só isso que eu queria perguntar. Se tá gostando, deixa o like, se inscrevam e tamo juntos na ação. Vamos continuar aqui com o vídeo. Agora tentou de novo contra o meio ele é muito campo. diferente, ele é muito diferente. E o passe que ele dá, por ser grande, perna comprida, a assistência que ele dá para o Arrascaeta também. Então isso faz muita diferença. Eu não sei se ele tem alguma pretensão ainda com Copa do Mundo, mas o Paquetá sim. E o Paquetá faz um golaço. Lembra que o Paquetá... A gente já mostrou aí, tá mostrando de novo, o final do jogo, o Paquetá sentiu um problema, até se temia que fosse algo mais sério, de repente alguma coisa de joelho, mas não foi. A ressonância magnética que ele fez indicou um edema no tendão da coxa esquerda. De qualquer maneira, são ali 2, 3 jogos de ausência. E, neste período, devem voltar Pulgar e Jorginho, que, se voltarem bem... Como é que fica a situação do Paquetá? Porque agora o Paquetá precisa jogar pensando também na Copa do Mundo. Exato. A gente fala que é óbvio que ele vai conseguir fazer esse rodízio de jogadores e é natural. O Flamengo tem 3 duplas de volantes, se você quiser escolher assim. Porque teve o Saúl agora, a volta do Saúl. De La Cruz joga também como volante. Então, Everton te agradou bastante, né? Gostei muito do Everton Araújo. Então ele tem muitas opções, Plirra. São posições iguais, mas de jogadores diferentes. O Jorginho é um cara mais de controle de bola, né? O Paquetá, você vê de perto, é assustador o que ele corre, cara. Ele se desgasta realmente muito, assim, pela equipe. Ele bate na frente, ele marca atrás, ele dá opção de jogo. Realmente são a mesma posição, mas com vários estilos diferentes, né? Então o Léo Jardim tá muito bem servido com isso. Você perguntar assim, final da Libertadores amanhã, quem que ele coloca, eu não tenho a mínima ideia, cara. Mas essa é a função do Paquetá, Plirra. Segundo. Sabe, essa é a função dele.
Eu não sei nem se ele vai brigar para... Não vai brigar para não jogar em outras funções ali. Eu acho que ele tá rendendo, a gente fala, pô, o Paquetá tá rendendo... O Jorginho joga de primeiro. Exatamente. Tudo bem, mas também é segundo, né? Pode jogar de primeiro, mas assim, é o Paquetá, segundo. ele tá rendendo o que a gente tá, né, o que se esperava dele e por conta da posição que ele tá atuando. A gente imaginou que, né, quando ele veio a gente já falou sobre isso, né? Quando ele veio pro Flamengo, imaginava-se ele jogando lá aberto na direita. Ele não se adaptou nessa função. Ele gosta mesmo de jogar como camisa 8 ali, essa movimentação de ida e volta. Talvez a gente veja ele um pouquinho mais à frente quando a Arrascaeta não estiver em campo. Mas é uma função que eu acho que ele vai brigar ali. Em boas condições, Fabuloso, você leva pra Copa? Paquetá? É. Ah, sem dúvida, né? Até porque a seleção ainda procura esse meio campo diferente, né? Porque hoje quem que é? Casimiro e Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, você tem o Danilo agora pintando muito forte. Danilo, mas melhor jogador do Brasil hoje é o Danilo. Um pouco tarde pra gente... mas vai. Esse tá na Copa. Não, vai pra Copa, mas pra ser titular absoluto, acho que é um pouco tarde, né? Porque é Bruno Guimarães e Casimiro. Você tem na briga... Casemiro, Fabinho... É que o Paquetá te oferece outras posições, né, Plirra? Sim, muito mais versátil. É muito mais versátil, né? Pode jogar mais na frente, segundo o homem do meio Eu acho que assim, o Paquetá tá na briga com o Andrei Santos. Sim. Fabinho. E talvez, forçando um pouquinho a barra, com o Gabriel Sara. Pra última vaga ali no meio campo. É que na verdade, se a gente contar... O Sara tem chance? Pouquíssimas. Eu acho que Só porque ele tava na última. É que a conta exata são 9 defensores, 5 meio-campistas e 9 atacantes. E são 9 defensores porque ele já confirmou o Danilo. Você acha que o Fabinho tá na Copa? Eu acho que é o substituto do Casimiro, Plirra. Eu acho que é difícil você arriscar levar um outro nome. De repente o Andrei fazer essa função, não sei se eu confiaria tanto, sendo que o Andrei joga muitas vezes também como primeiro volante. Mas você diz por característica. No Chelsea, por característica. Mas se assemelha pelo próprio Casemiro. Exatamente, eu acho que é o cara que completa mais essa posição. Então a gente confirmando os dois ali. Por experiência. Abririam 3 vagas na conta do Ancelotti, sendo 5 de meio campo. Né? O Andrei, pra mim, já estava dentro. Eu não sei com esse crescimento do Paquetá e do Danilo se o Andrei tá tão confirmado assim. Então, vamos lá. Fabinho, Casimiro, Bruno Guimarães são os 3 confirmados. Dentro. E Andrei, Paquetá e Danilo brigando por 2 vagas. Essa é a conta. A diferença a favor do Andrei é que ele tá lá, né? E os outros 2 estão aqui, né? Eu acho que o Paquetá vai, cara. O Pedro, tenho minhas dúvidas, mas o Paquetá vai. O Ancelotti já tinha falado antes, né? Que ele já conhecia o Paquetá. E o Paquetá jogou na seleção brasileira com o Ancelotti. Então, cara, ele não foi convocado dessa última vez, mas eu acho que ele vai. Sim. O Danilo e o Paquetá estão aqui no Brasil. Nas listas do Ancelotti. Ele tá lá. Porque assim, o Danilo arrebentou, né? Ele tá no o Danilo time... entrou bem contra a França e foi o melhor em campo contra a Croácia. E o momento... mas eu também não sei, Silão. Eu não sei se essa questão de hoje, de estar lá ou estar aqui, eu não sei se faz tanta diferença, não. Porque tem essa observação, lógico, olhando para o Paquetá, por exemplo. Além da questão de ser um ótimo jogador... o Flamengo, ele puxa muito. Porque o Flamengo, ele vence sempre. Assim, o Flamengo, na maioria das vezes, ele joga bem. Mas não é titular absoluto isso, o cara tá jogando, tá ganhando. A gente tá falando sobre. Na ótica dos Pedro, caras você lá... vai falar, você vai tirar o Pedro de uma possível convocação? Não dá pra tirar. Porque se o Pedro começar... Não, tudo bem. Plirra, eu acho que o Pedro perdeu. Mas se o Pedro continuar nessa rotação de fazer gol todo jogo, até o final. ele vai ser falado. A imprensa vai falar, o Ancelotti vai absorver, o Flamengo vai, movimenta muito. Eu não descarto o Pedro, não. Eu não descarto o Pedro. Eu acho que o Paquetá tá na frente do Pedro na disputa. Por exemplo, não de posição, mas de convocação. Mas eu não descarto o Pedro, não. Eu acho difícil, sabe por quê? Por exemplo, lá na ótica deles, você joga aqui contra Independente de Medellín, você joga aqui contra... Cara, não são os mesmos adversários que o André, mesmo estando no banco lá, os adversários que o Chelsea enfrenta, cara. Sim, é outro mundo. Outros adversários, mas eu acho que diferente. Eu digo na ótica dos estrangeiros. Tudo bem, o Ancelotti está aqui no Brasil. Está acompanhando o futebol sul-americano. Mas, pô, não dá para comparar os times que eles enfrentam lá. A gente viu aí agora o Arsenal contra o Manchester City. Mas, por exemplo, o André, o Paquetá... Nossa zaga sofreu, o André tá lá e o Paquetá tá aqui. Só que o Paquetá hoje, ele é muito mais exposto
a análise, a observação, a elogio. E o Paquetá já tem uma Copa do Mundo nas costas. E o Paquetá já tem uma Copa do Mundo e o Paquetá também já jogou lá. Então é isso. O Paquetá foi acho que isso titular pode na ajudar Copa o Paquetá. inteirinha. Eu acho que isso, a volta dele ao Flamengo, pelo currículo que ele tem, pode mais ajudá-lo a uma convocação do que atrapalhar. A gente vai... Concordo 100% com o Capita, hein, cara? É isso aí, cara. O Paquetá já tem uma história na seleção brasileira, né? Ele já marcou vários gols, né, cara? Então, assim, ele tem confiança. Ele já fez muito mais pela seleção do que o Andrei. O que o Andrei fez pela seleção? Nada. Vai ter muito em breve Flamengo e Palmeiras, o jogo é no Maracanã, é a penúltima partida antes da parada da Copa do Mundo. Se essa partida acontecesse no domingo que vem, vocês apontariam quem como favorito? Como eu não fico em cima do muro, eu falaria o Flamengo. Por se tratar de jogar em casa. O fator casa neste ponto conta bastante. É fundamental. Eu não sei se e o estilo de jogo de hoje no Allianz Parque. O momento eu não sei também. se o Palmeiras seria favorito. Porque, primeiro, o Flamengo tem um histórico no Allianz Parque muito positivo. Acho que não perde lá há 7 anos, alguma coisa do gênero, alguma coisa assim. Acho que o jogo do Flamengo sendo no Maracanã conta favoravelmente o fator casa. E assim, na minha opinião, o Flamengo hoje joga melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras perde pouco, né? O Flamengo joga melhor do que o Palmeiras hoje. O Palmeiras, a gente vai analisar do jogo, assim, o Palmeiras continua competindo. Vai falar daqui a pouquinho no Palmeiras. O Palmeiras, né, algumas vezes tem dificuldade, mas vence jogos e a gente sempre fala sobre isso e elogia com relação a isso. Mas o futebol, tudo pode acontecer pelo tamanho das equipes. Mas o Flamengo hoje joga um futebol melhor do que do Palmeiras. E no Maracanã, leva uma vantagem ainda maior. Esse jogo é daqui quanto tempo, Plirra? É o penúltimo jogo. Dia 23 de maio, daqui a 1 mês e 2 dias. Antes da parada da Copa, coisa de 1 mês. Jorginho e Pulgar já vão estar? Não, já vão voltar agora. Jorginho e Pulgar estão meu favorito o Flamengo. Até o Vini pode ver a data direitinho de Flamengo e Palmeiras pra gente. Mas o Palmeiras já é outro. E pra gente arrematar o assunto Flamengo, vocês já falaram do Arrascaeta, subindo de produção mesmo, marcou na quinta-feira, marcou ontem, 2 belos gols. O da quinta-feira foi lindíssimo, né? O tapa que ele deu ali na bola pra vencer o goleiro colombiano. Agora, ontem, na comemoração, uma comemoração muito bacana, muito bonita, uma homenagem ao Oscar Schmidt. Infelizmente, nos deixou na última sexta-feira. O Arrascaeta, que já vestiu a camisa 14 no Flamengo, ali tirou a camisa com o nome do Oscar, ainda pegou uma bola ali, fez o gesto do arremesso do jogador de basquete. Menção óbvia ao Oscar. O Oscar, entre tantos clubes que ele defendeu e brilhou, fez o nome, fez história no Flamengo, conquistou o campeonato. Olha ali a cena muito, muito bacana. E aí a simulação do arremesso. Recebeu o cartão amarelo do Flávio Rodrigues de Souza. Tudo bem, eu não vou criticar quem defende a regra acima de qualquer coisa. Mas eu acho também que acima até de qualquer coisa está a humanidade, está o gesto e está o fator excepcional. O Carlos Eugênio Simon hoje postou na conta dele, no perfil dele no Instagram, que ele até relembrou de outros casos semelhantes, de homenagens feitas em 2016 para jogadores, para a delegação ali da Chapecoense. O Cavani fez uma homenagem bonita à época e também tomou cartão amarelo. A sensibilidade indica para mim que você faça a vista grossa, deixe passar. O Simon disse que não daria o cartão. Algum de vocês manteria a regra ferro e fogo? O juiz, ele tem essa autoridade na hora, ele não dá o cartão e seria um erro. Depois, Seria um erro. É responsabilidade dele no momento. É responsabilidade dele. Eu duvido que o cara fosse ser punido porque não deu um cartão pro Arrascaeta, um amarelo pro Arrascaeta, por causa de uma homenagem a uma das maiores lendas do esporte brasileiro. E um uruguaio, né? Isso que é legal, né? Um uruguaio. Mas o gesto partindo de um estrangeiro. Não dá pra colar no cara depois, não dá o cartão pro cara colar no Arrascaeta e falar, cara, agora me ajuda. Entendeu? Joga a tua bola que você sabe jogar bem pra caramba, fica ali. Cara, porque aí o amarelo, eu daria o amarelo simples, Raul, mas pro Flávio.
Cara, pela insensibilidade, cara. Cara, mas dá pra entender, senão é difícil, Não, cara. tudo bem. Claro, A gente jogo vive é 23 de maio, tá? Flamengo e Palmeiras, 23 de maio, portanto, daqui a um mês e 3 dias. Ao mesmo tempo que se tem a sensibilidade de entendimento do gesto, e é muito nobre, seria muito bacana se fosse reconhecido assim, né, como uma homenagem a um ídolo que a gente teve no esporte e que veio a faltar. Mas aí a gente sabe como é que o Brasil funciona, Plê. Os clubes, cada um pensam sabe, em si próprio. Mas será que alguém teria coragem daqui a de pouco reclamar? alguém vai tirar. Não, mas vai ter um episódio que o cara vai tirar a camisa e vai falar pra proteger o Flamengo. Quantas vezes vai acontecer não, eu não uma tô coisa falando, igual não a tô essa? falando. Excepcionalidade. Não tô falando que eu não concordo, eu concorde muito, mas eu sei como é que a gente sabe como é que combinar no funciona. vestiário, alguma conversa, falar, vamos fazer uma... O cara não tem certeza que vai fazer o gol, né? Não, mas se alguém fizer alguma homenagem, hoje a gente vai ter a sensibilidade de deixar passar. Tem que existir esse tipo de coisa. Cartão foi muito legal a homenagem do Arrascaeta, foi justíssima. É um cartão que é tipo tá assim... pago, tá pago, né? Tá Exatamente pago. isso. Assim, lógico que prejudica um pouco, enfim. Mas é um cartão que tá pago, assim, porque valeu a pena, né? A gente vê tantos cartões amarelos bobos, né? Que prejudicam a equipe. E aí você vê uma homenagem como essa, e ele fez a parte dele. Você entrou com a camisa, com o número do Oscar, fez a homenagem. É isso aí. Fica feio pra quem deu o cartão, pra quem não tem a sensibilidade de reconhecer o gesto. Mas o Arrascaeta, por exemplo, com relação a isso, ele só tem a ganhar. A gente só tem coisas boas pra falar dele. Sociedade Esportiva Palmeiras. Adivinha só. Concordo plenamente, galera. Faltou sensibilidade ao árbitro. Ele deveria ter passado pano e não dado cartão para o Arrascaeta. Acho que ninguém iria punir o árbitro por causa de uma atitude dessa, né? Porque assim, o Arrascaeta foi bondoso, generoso e ele foi punido. Tá dentro da regra, né? Não dá para reclamar. Só que se o árbitro faz vista grossa e não dá o cartão, cara, ninguém ia punir o cara, não. Ele fez uma excelente arbitragem, foi muito boa a arbitragem dele, né? Bem, dito isso, quero perguntar aí, gostaram do vídeo? Se gostou, ó, se não deixou o like ainda, a hora é agora. Deixa agora o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Temos aqui a agenda do Mengão, os próximos jogos para o mês de abril e maio. Depois é Copa do Mundo, tá bom? E tem jogo pra caramba em junho. Olha, junho não, maio. Junho tem Copa do Mundo. Olha aqui, galera, quantos jogos tem em junho? Meu pai do céu. Vamos lá então, hein? Jogo por jogo, um por um. Vai anotando aí na sua agenda. Amanhã no Maracanã tem Flamengo e Vitória pela Copa do Brasil. Dia 26/4 tem Atlético Mineiro e Flamengo na Arena. Meu rival perdeu. Já no dia 29/4, o Flamengo visita o Estudiantes. Taça Libertadores da América, rodada 3. Flamengo e Estudiantes, 21h30. Beleza? Anotou? Então vamos lá. Depois, começando aqui o mês de maio, galera. Mês de maio, dia 3/5, 16 horas, no Maracanã, Flamengo e Vasco, 14ª rodada do Brasileirão. No dia 7/5, Flamengo vai até a Colômbia visitar o Independiente Medellín, 4ª rodada da Libertadores. No dia 10/5, às 19h30, o Flamengo visita o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada. Jogo às 19h30, tá bom? Dia 10 de maio. Anotou? Então tá bom. Cara, muitos jogos fora, hein? O Flamengo pega, ó, 1, 2, 3 jogos fora, 4 jogos... Meu Deus, galera! Vocês viram isso? Que absurdo! O Flamengo vai fazer 4 jogos seguidos fora, contra o Independiente Medellín, Grêmio, Vitória e Atlético Paranaense. Cara... tá errado isso aqui, hein? Minha nossa, velho. Que isso? Que loucura, meus amigos. Que fase, meus amigos. Que sequência terrível. Que isso, cara. Eu não tinha visto, hein? Tô vendo agora. Por isso que eu tô assustado. Tá, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, né? No dia 17 de maio, o Flamengo recebe o Estudiantes pela Libertadores da América. 5ª rodada... Flamengo e Estudiantes, 21h30, dia 20 de maio. No dia 23 de maio, tem esse grande jogo aqui, né? Flamengo e Palmeiras, no Maracanã. Jogo válido pela 17ª rodada. No dia 26/5, Flamengo e Cusco.
Ah, lembrando, hein? Nesse mesmo dia, se eu não estiver enganado, tem jogo amistoso da Seleção Brasileira. Dia 26/5. Eu acho que é isso mesmo. Tem jogo da Seleção Brasileira. E daí, galera, já as seleções já estarão se preparando para a Copa do Mundo. Ou seja, o Flamengo aqui vai estar muito desfalcado por todas as seleções. Entende? Então aqui, o Flamengo já tem que chegar na sexta rodada, no dia 26 de maio, classificado, né? Se possível, em primeiro lugar. Daí, no dia 31/5, para fechar, né, a 18ª rodada do Brasileirão, o Flamengo pega o Curitiba. Não tem horário ainda esse jogo aqui, tá? Dia 31/5 é o último jogo antes da Copa do Mundo. Depois, o futebol só volta no dia 22/7, 22 de julho. Flamengo pega Chapecoense, tá? Depois da Copa do Mundo. Então, vamos ficar o mês de junho inteiro sem Flamengo. E daí, mais da metade do mês, 22 dias, né? 21 dias do mês de julho sem o nosso Mengão. Vamos ficar 51 dias sem jogos do Flamengo por causa da Copa do Mundo. Haja coração, hein? Vai ser sofrido demais. Eu achei uma loucura, cara, essa sequência aqui de 4 jogos do Flamengo fora de casa. Porque aqui você tem Libertadores da América, Copa do Brasil e você tem Campeonato Brasileiro. Por isso que coincidiu do time jogar fora de casa 4 jogos seguidos. Loucura total, né? Muito bem, dito isso, fui!